Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para complementar a nossa EBD nesse período de quarentena forçada, né, que todo cidadão brasileiro tem que se conscientizar em ficar em casa para diminuir o contágio de pessoa para pessoa do coronavírus. Né? A igreja ela não pode se manter calada, não pode se manter quieta. Então, utilizamos as ferramentas que temos à nossa disposição. Então, vamos gravar as nossas aulas dando continuidade à nossa EBD. E se você chegou até esse vídeo, que venha a ser bênção na sua vida, eu quero, antes de começar a nossa aula, solicitar que você, por favor, se assim você quiser, se inscreva em nosso canal. Logo embaixo do vídeo tem um botão vermelho, né, escrito inscrever-se. Se você clicar nele, já estará inscrito no nosso canal e você ajudará no crescimento do nosso canal. Consequentemente, mais pessoas serão atingidas, né, por esse trabalho de evangelismo, trabalho missionário, né, de propagar a palavra do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do canal da Igreja Batista Renovada Shekinah é manter a igreja em atividade com as ferramentas que temos e também propagar, né, a palavra do reino de Deus, que é o fundamento, né, do evangelismo, do evangelho de Jesus Cristo. Se você foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, outras pessoas também venham a ser alcançadas e nós utilizamos essas ferramentas. Então inscreva-se no nosso canal, em nome de Jesus, e que essa aula venha a ser bênção para a sua vida, como também é bênção, né, na minha vida. Amém? Essa é a nossa revista que estamos utilizando, O Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Estamos na lição de número 6, que aborda o seguinte tema: o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Então, né, nós entendemos já nas aulas anteriores que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Como Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa não é ela ter corpo físico de carne e osso, e sim ela agir como pessoa, ter sentimentos e ações como uma pessoa qualquer, como eu e como você. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? E também diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós temos corpo, Deus não tem corpo, porque Deus é espírito, mas Deus é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. O texto áureo e o texto básico se encontram no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17, 18, depois 25 e 26. Vamos fazer a leitura. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora os versículos 25 e 26 também de João 14. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Que Deus, né, nos abençoe em nome de Jesus nessa manhã. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o conceito de pessoa está ligada à ideia de um ser moral que tem individualidade, que possui personalidade. Um ser, né, que possui personalidade. Esse é o conceito básico, um conceito simples, simplório, né, de pessoa. Dirigimos a nossa atenção primeiramente para aquelas passagens que se fala do Espírito de um modo que nos deixa sentir que ele é claramente distinto de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16, que nós já lemos anteriormente. Essa aqui é uma promessa de Jesus Cristo para a igreja, né? Que ele voltaria para o Pai e que ele enviaria o Espírito Santo, o nosso Consolador.
Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfãos e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos vivido dias de dificuldade, né? O mundo todo passa por uma crise da qual há muitos anos, muitas décadas não passava, que é uma epidemia muito grave, uma pandemia, na verdade, né, a respeito do coronavírus, o Covid-19. Passamos momentos de dificuldade, mas a dificuldade ela não provém só do vírus. Nós, fora ele, antes dele, já tínhamos dificuldades em nossa vida, em nossa trajetória na Terra, né? E Jesus Cristo sempre deixou claro na sua palavra que estaria conosco e enviou o seu Espírito Santo. Então, a igreja tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Temos aprendido que a obra de Deus ela é feita porque o Espírito Santo de Deus se faz presente. Se a obra é feita sem Espírito Santo, logo não é a obra de Deus. Jesus não nos deixou órfãos. Você tem a força do Espírito Santo de Deus que te capacita, que te condiciona, né, que te instrui no dia a dia como proceder. Por mais difícil que seja a situação atual, né, ela vai passar e o Espírito Santo de Deus ele permanece em nossas vidas. O tempo em que nós estivermos nessa terra dos viventes, nós devemos andar segundo a vontade de Deus Pai, seguindo o que a palavra de Deus diz para nós. O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso consolador. Que possamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo diz à igreja, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele diz, ele direciona, ele capacita, tudo isso visando um fim proveitoso. Tudo que o Espírito Santo faz no meio da igreja, no meio do seu povo, é visando um fim proveitoso. É que possamos ser úteis, que possamos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Cristo foi um advogado, o Espírito Santo é outro, que de certo modo substitui a Cristo aqui na terra, no seu trabalho de advogado. Esta colocação nos remete à consideração de que o Espírito Santo não pode ser designado como uma força ou influência tão somente. Está claro na Bíblia, nossa suprema autoridade de fé, que o Espírito é uma pessoa divina porque tem personalidade. O que caracteriza uma pessoa não é o fato de possuir um corpo material, como a gente já falou sobre isso, e sim de expressar uma vontade, ter um intelecto, exprimir uma emoção e ter capacidade de se comunicar. Essa é a nossa introdução, tá? E vamos partir já para o primeiro capítulo, para que não fique um vídeo muito longo. Quanto antes a gente conseguir trazer as informações, melhor é para o entendimento de todos. Primeiro capítulo da nossa lição de número 6. O Espírito Santo definido como pessoa. O primeiro tópico do primeiro capítulo é o seguinte: as Escrituras dizem que o Espírito é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz e traz elementos que reforçam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui discernimento, mente definida, ou seja, capacidade de entender, capacidade de raciocinar, capacidade de exprimir uma ideia. Esse é o Espírito Santo, é o que caracteriza-o como uma pessoa. O que diz Romanos 8:27? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Portanto, ele pensa, e isto é próprio de quem tem personalidade. O Espírito tem o ministério da santificação. É uma atividade específica de quem tem uma vontade, com um propósito. Isto caracteriza uma pessoa, vontade própria, visando um propósito, né? Visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo age com sabedoria e com inteligência, condiciona e capacita pessoas visando um propósito, visando um fim proveitoso. Isso o caracteriza como pessoa. Observemos a saudação do apóstolo Pedro em 1 Pedro 1:2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo,
tinha consciência do campo minado onde tinha que andar. Sabia do poder da oração na preservação dos santos. Conhecia a misericórdia de Deus no atendimento à súplica da sua igreja. Então rogou aos seus irmãos de Roma que orassem em seu favor. Neste pedido invocou o amor do Espírito. E por que o fez? Sem dúvida porque o Espírito como pessoa é dotado desse sentimento. Romanos 15:30 diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, o apóstolo Paulo escreve, a Epístola aos Romanos, esse texto, que roga aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor, do Espírito. O amor é um sentimento de expressão. Então, o Espírito Santo sente amor pelas pessoas, sente amor pela obra de Deus. Logo, é um sentimento que caracteriza a Deus e que Deus, coloca e se faz presente, no meio dos seres humanos. O amor. Temos a capacidade de amar. Jesus Cristo nos disse que nós devemos amar a Deus, nosso Pai, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Podemos amar, devemos amar. É um mandamento que Jesus nos deixou. O Espírito Santo de Deus também ama. Logo, é mais uma prova bíblica nas Escrituras trazendo de que o Espírito Santo é uma pessoa porque tem sentimentos. Segundo tópico, lições preciosas para nós. O Espírito Santo se entristece. Esse texto está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é capaz de sentir. Antecedendo o texto, reparem, temos uma declaração forte, ou seja, lemos 4:30, 4:29 diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não temos entristecido o Espírito Santo nesta área. Aqui o texto diz sobre não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe aqui no sentido não é somente ofensas, palavrões, palavras pesadas aos ouvidos do nosso próximo, mas também qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de palavra que pode parecer inocente, mas tem um sentido destrutivo, um sentido de entristecer, um sentido de magoar, um sentido de deixar sem graça, de ofender ao nosso próximo, a qualquer ser humano. Então, agindo dessa forma, por mais que pareça ser algo bobo e simples, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, como pessoa, se alegra e se entristece. E nós devemos somente levar ao Espírito Santo de Deus a alegria por nossas vidas e como temos levado nossas vidas. Jamais entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele é uma pessoa como eu e como você. Nos alegramos, choramos, sorrimos. O Espírito Santo sabe as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:11 diz o seguinte: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. O crente renascido tem a capacidade de tudo discernir bem. 1 Coríntios, também no capítulo 2, mas no versículo 15, diz o seguinte: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele sabe através do Espírito, e essa condição só o Espírito Santo de Deus dá ao ser humano, ao homem, que é conectado, que é ligado com ele. O que ele sabe através do Espírito, o que agrada e o que não agrada a Deus na sua conduta e no seu procedimento. O crente renascido tem a capacidade de tudo discernir bem. Se você é cristão, renascido, nova criatura, aquele que deixou para trás as velhas obras, as obras más,
e segue em frente, segue se capacitando, se condicionando, lendo a palavra. Essa capacitação, essa condição, ela vem do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é nosso amigo, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos capacita e condiciona. Essas duas palavras a gente repetiu bastante, ainda vai falar um pouco, porque é a realidade. Ele quem nos ensina e nos instrui. Quem traz a revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Existem textos que nós não compreendemos, por isso nós oramos a Deus e Deus nos dá a revelação da sua palavra, e aí sim nós entendemos. E aí é o Espírito Santo de Deus quem abre a nossa mente para entender as coisas do alto. Se eu me conectar só com as coisas terrenas, eu vou ficar por aqui mesmo. Se eu buscar mais de Deus e buscar conhecimento, buscar sabedoria vinda do alto, me conectar com Deus, o que eu ligo no céu é ligado no céu. Amém? Se eu ficar só ligando para coisas terrenas, só olhando ao meu redor, os meus problemas, eu vou me desconectar de Deus. Porque nenhuma situação externa, nenhum problema de coronavírus, nada disso é capaz e deve e pode nos afastar do amor de Deus. Isso não pode. Do amor e do relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. E pode estar tudo tremendo lá fora. Não importa. Eu não posso me deixar levar por nenhuma dessas coisas. Eu tenho que permanecer firme e constante em oração, em meditação na palavra de Deus, em relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso devemos andar no Espírito. Nestes tempos difíceis de assolação na vida de tantos crentes e líderes, cabe dentro da natureza do nosso estudo a advertência do apóstolo às igrejas da Galácia. Gálatas 5, 16, 17. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Andar no Espírito, buscar sempre mais de Deus. Né? Andamos como seres humanos, com nossos corpos e em atividade no nosso dia a dia, mas é conectado o tempo todo com o Espírito Santo de Deus, conectado com Deus. Em todas as nossas atitudes, fazer aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, como proceder diante de uma situação. Todos os dias nós temos toda a oportunidade de deixarmos de cumprir a palavra de Deus ou cumpri-la. Então você tem uma oportunidade hoje de se voltar para Deus e andar em espírito, lendo a palavra de Deus, sabendo e colocando em prática. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, assim escreveu Tiago. Segundo tópico, o Espírito realiza obra de uma pessoa. É o segundo tópico da nossa revista. O Espírito realiza a obra de uma pessoa. O primeiro ponto desse segundo tópico é o Espírito toma iniciativa. Então essa é a ação, iniciativa. Somos objeto da sua vontade, como nos dons espirituais. A ministração é prática nesta área não é um exercício da vontade do homem, seja lá qual for a titulação. A iniciativa e o comando são do Espírito. O portador do dom é apenas um canal da graça de Deus. Meditemos em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. A iniciativa está com o Espírito Santo, ou seja, porque pelo Espírito a um é dada uma palavra de sabedoria, a outro de ciência, ou seja, a iniciativa está com o Espírito Santo. A orientação bíblica é que nós busquemos os dons, os melhores dons, mas é o Espírito Santo quem condiciona e mais uma vez capacita cada indivíduo, tá? Cada um membro do corpo da Igreja de Cristo, para que use esses dons não para a sua glória, mas para a glória de Deus, para ser bênção e canal de Deus na vida de outras pessoas, assim como outras pessoas foram bênção e são bênção e canal de Deus, na nossa vida. E fomos atingidos, fomos alcançados
né, pela revelação da palavra e nos rendemos a Cristo justamente porque alguém, né, capacitado pelo Espírito apregou o Evangelho a nós e assim nós seguimos, né, indo por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações. Então a iniciativa está com o Espírito Santo. Um pouco mais adiante, vemos claramente que o Espírito é quem realiza. Ele distribui, né, como lhe apraz, mais uma vez, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo de Deus aproveita cada oportunidade que tem. Por isso nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus, né, nos dá de servir como bênção na vida das pessoas, porque o que importa, né, é que nós diminuamos e que Deus cresça em nossa vida, que nós venhamos a servir, né, de bênção para a vida das pessoas, trazendo luz, trazendo a palavra da salvação, a palavra viva, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito toma a iniciativa, o Espírito realiza. Ele opera porque é dotado de personalidade, e glória a Deus por isso. Comunica-se conosco de forma inconfundível, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, isso é uma certeza, é claro, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele fala diretamente e você entende, mas para isso é necessário estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito fala, conversa com o homem para declarar a sua vontade. E aí se fala, se conversa, é uma característica de uma pessoa. Só o ser humano, né, tem essa característica da comunicação por meio da fala e declara a sua vontade. Na igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Oníger, Lúcio e Manaém ouviram o Espírito Santo dizer. Atos 13:2 diz o seguinte: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o próprio Espírito disse, separai-me agora. O Espírito Santo, né, agiu de uma maneira própria, conforme ele quis, porque ele é soberano. E o que compete a nós é obedecer, ou não. Fica o pensamento, né, nessa manhã. Você deve obedecer, né? A Bíblia diz, por meio do profeta Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça à voz de Deus hoje, nessa manhã, o momento em que você estiver, né, assistindo esse vídeo, à noite, à tarde, o momento em que o Espírito Santo falar com você, obedeça, obedeça. Sempre é opcional, obedecer ou não, mas obedeça. É melhor para você, é melhor para a sua vida e servirá como bênção na vida dos irmãos. E o que está escrito no livro do Apocalipse? O Espírito fala às igrejas. Apocalipse 2:7 diz o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso não é realmente algo maravilhoso? O Espírito fala à igreja. A gente leu Apocalipse 2:7, mas ainda no capítulo 2 tem o versículo 11, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22. O Espírito fala à igreja, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, não é somente uma força que inspira. É de fato uma pessoa que se faz presente e é Deus, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Jesus Cristo, o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo toma a iniciativa, o Espírito Santo realiza e o Espírito Santo ensina. Jesus prometeu o ensino do Espírito, em João 14:26. 14, versículo 26. E os crentes somos edificados pelo Espírito. Um procedimento que continua, ou seja, até os dias de hoje, enquanto houver vida, enquanto houver a igreja, o Espírito Santo está ensinando e está edificando a igreja. Um procedimento que continua. Por volta do ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João disse que suas ovelhas tinham recebido a unção do Santo, referindo-se ao Espírito para o conhecimento da verdade. Isso está lá em 1 João 2, 20 e 21. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas.
Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então é o Espírito Santo, conhecimento da verdade. A unção do santo refere-se, né, à unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A instrução do povo de Deus é a prioridade básica. Permaneçamos na unção do Espírito para obtermos a perfeita instrução. Então eu preciso estar, mais uma vez, conectado com o Espírito Santo de Deus, estar sensível, né, ao que o Espírito Santo de Deus fala, como ele condiciona e capacita, para que eu possa encontrar o meu lugar no corpo e fazer, né, a obra de Deus. A igreja é de Cristo, amém? Não é denominação, não é nada disso que os homens separam. Estamos falando aqui como igreja de Cristo. E o Espírito capacita para finalizarmos a nossa lição. Então, o Espírito toma a iniciativa, o Espírito realiza, o Espírito ensina e ele capacita. O Espírito desceu sobre Jesus no seu batismo. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito Santo de Deus, né, veio para revestir Jesus Cristo do poder. A unção que recebeu foi completa. João 3, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, a unção que recebemos é completa. Né? Deus não nos dá o Espírito por medida. Então é completo. Né? E nos ensina o que falar, nos ensina como proceder. Né? E se estivermos diante de alguma situação, né, é o Espírito Santo quem nos lembra a respeito daquilo que nós lemos, que nós ouvimos, e quem coloca em nossas bocas as palavras, né, para pregoarmos. Lembrando do discurso de Pedro lá no começo do livro de Atos, né, quando ele discursa para uma multidão e as pessoas ficam impressionadas porque sabiam que Pedro era homem simples, era homem que não tinha conhecimento, cultura para falar daquela maneira, mas é o Espírito Santo agindo na vida de Pedro e ele pôde falar, e as pessoas foram impactadas pela glória de Deus por meio da revelação da verdade que Pedro trouxe. E não é diferente nos dias de hoje. O Espírito Santo fala por meio da minha, por meio da sua boca. Mas, mais uma vez, precisamos estar ligados e conectados e cremos com fé de que isso é real. Amém? Em Mateus 28, 19, o Espírito trabalha como pessoa da Trindade. Mateus 28, 19, né, a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o Espírito trabalhando em conjunto com Deus e com o Filho. Jesus deu 3 nomes ao Espírito: Consolador, Espírito da Verdade e Espírito Santo. O Consolador você pode ler João 14, 16, o Espírito da Verdade, né, em João 14, 17, e o Espírito Santo, em João 14, 26. Eis tudo. Amém, irmãos? De uma maneira bem prática e bem rápida, essa foi a nossa lição de número 6. E então gravaremos as demais lições até concluir a nossa revista e iniciarmos uma outra. Mas o momento é de deixar de abraçar, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Que há um momento para todas as coisas debaixo do sol. Né? Há momento de abraçar e há momento de deixar de abraçar. O momento requer que nós fiquemos em nossas casas, fiquemos longe das multidões, mas a palavra de Deus ela necessita ser pregada. Esse é um momento de tempo, um espaço muito curto que será em nome de Jesus, em que nós devemos evitar aglomerações, locais públicos e tudo mais, para o bem da nossa vida, da nossa família, para que nós não venhamos a agir como um transmissor de um vírus que pode matar o nosso próximo, mas que nós venhamos a agir como um transmissor da palavra de Deus que pode dar a vida ao nosso próximo. Então a gente utiliza as ferramentas que temos à disposição. A tecnologia também serve para trazer o bem, trazer informação útil para as pessoas. Amém?
Eu agradeço a presença de todos que ficaram até aqui acompanhando essa lição, que tenha sido bênção na sua vida como foi na minha, amém? Que possa ter trazido um pouco mais de conhecimento. A orientação bíblica é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então, prosseguir em conhecer é algo diário. Nós precisamos buscar de Deus diariamente. Amém? E eu quero finalizar deixando aqui para você, né, que você tem liberdade para deixar o seu comentário também aqui embaixo do vídeo. Se você tem algum pedido de oração, se você, independente de conhecermos ou não, é a Igreja de Cristo, que ela está disponível para orar pela sua causa, para ajudá-lo da maneira que for. Se você necessita de algo, deixa aqui um comentário que a igreja estará reunida orando, ainda que estejam cada um em seu lar, estaremos unidos em oração, porque a igreja ela não para, a obra de Deus ela não pode parar. Nós somos chamados para trabalhar, né? Então trabalhemos com as ferramentas que temos. Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que tens em tuas mãos? Então Moisés tinha um cajado nas mãos. Então o cajado foi usado. O que você tem em suas mãos para poder abençoar as pessoas, mesmo nesse momento, né, de reclusão, mesmo nesse momento de dificuldade que o mundo se encontra? Se você não pode doar, se você não pode sair, ajude com oração. Oração também é uma prova de amor. Quando você ora por alguém, seja um conhecido ou não, você está cumprindo o mandamento, que é amar ao seu próximo. Fique com Deus, que Deus o abençoe. Eu quero orar por você rapidamente nessa hora. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos a Ti, porque o Senhor é o Deus soberano. Obrigado por tudo, meu Deus, que foi dito nesta aula, por tudo que o Senhor tem falado conosco ao redor, ao longo dos tempos. Te agradecemos no nome santo de Jesus por tudo, que essa aula possa alcançar ainda muitas vidas, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado no meio dessas vidas. Se alguém com o coração aflito, com o coração cansado, com qualquer, meu Deus, petição, qualquer situação, meu Deus, de dificuldade que só o Senhor pode trazer a solução, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar essa vida em nome de Jesus, glorificar o Teu nome, meu Deus, e trazer certeza e a clareza de que há um Deus Todo-Poderoso que ama e que tudo podes fazer. E o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo de Deus se faz presente em nossas vidas. Nós possamos crer nessa palavra e sermos gratos a Ti em todo momento, porque essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos gratos por tudo. Obrigado no santo nome de Jesus. Amém.